Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 5, versículos 34 a 42. Eu combinei com a irmã Núbia hoje, para ela dar esse testemunho. Brincadeira, Nem nos falamos, não combinamos nada, mas Deus é que nos guiou, o Espírito Santo é que tem nos dado esta mensagem. Eu escolhi esse texto ainda na semana passada, E a irmã Núbia falou, compartilhou, porque ela leu também esse texto e lhe chamou a atenção. Nós vivemos num tempo em que as pessoas procuram se destacar, Nós, na internet, nós temos hoje as pessoas anônimas, elas conseguem se destacar, mas temos pessoas, como foi mencionado aqui, o Supremo Tribunal Federal, pessoas da mais alta corte. Essas pessoas são pessoas que têm dignidade, que foi dado a elas dignidade, E muitas pessoas procuram isso. Acho que todos nós procuramos uma vida digna. E como a irmã mencionou, os discípulos, quando eles foram açoitados, eles ficaram alegres porque eles foram considerados dignos de sofrerem afrontas pelo nome do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui Atos capítulo 5, 34 a 42. Obrigado, irmão. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver o que o texto está nos dizendo sobre respeito e dignidade. Atos capítulo 5, versículos 34 a 42. Diz assim a palavra de Deus: Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E ele lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhe que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por nos dar a tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela riqueza destas palavras que o Senhor tem nos dado, tem trabalhado, Senhor, para que essas palavras chegassem até nós de maneira fiel. E há milênios, Senhor, as pessoas têm lido a tua palavra e têm aprendido, têm, Senhor, buscado nelas a vida eterna, porque na tua palavra nós encontramos as instruções, aquilo que nós devemos fazer para obtermos a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque então nós temos esse privilégio
de podermos ler a Tua Palavra na nossa própria língua e poder, Senhor, separar esse tempo para meditar naquilo que o Senhor tem dito. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito nos ensine neste momento, para que nós possamos não só aprender, mas também colocar em prática tudo o que temos aprendido. Esteja conosco, Senhor, agora, neste momento, também no dia a dia, para que possamos fazer aquilo que o Senhor quer de nós. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa os irmãos que estão ausentes, abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, abençoa aqueles, Senhor, que precisam do socorro do Senhor e, portanto, Senhor, por tantos motivos. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Respeito e dignidade são coisas que as pessoas buscam na vida, né? Quem é que não quer ser respeitado? A gente costuma dizer, né? Respeito, ele não se exige, né? Ele se conquista. Você não pode exigir respeito de alguém, você tem que conquistar esse direito. E as pessoas então vivem buscando isso, uns de maneira certa, outros de maneira errada. E esse texto então ele fala um pouco sobre isso. Várias vezes é citado aqui ou a palavra ou a ideia de dignidade, de respeito. Então o contexto dessa história é como a irmã Núbia compartilhou, os apóstolos que tinham sido presos, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, estavam fazendo a obra, e Deus estava fazendo através dele milagres e tudo isso. Mesmo assim eles foram presos, e eles foram levados no Supremo Tribunal Federal da época, né? Eles eram a mais alta corte da época, e aqui nesse momento, nesse episódio em particular, a gente vê uma coisa interessante, que um dos juízes ali, ele sai em defesa daqueles que estavam sendo acusados injustamente. Alguma coisa aconteceu ali, Deus falou no coração de um deles, e era o mais ilustre deles, por sinal, chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era, de fato, um homem que era respeitado, era um homem digno. Lembra que Gamaliel foi o que ensinou, inclusive, o apóstolo Paulo. Paulo, ele diz, ele coloca no currículo dele, quando ele fala lá do seu currículo, ele fala, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Então o currículo dele era bem valorizado, porque Gamaliel era que tinha sido seu mestre. Então, aqui a gente vê que ele fala algumas coisas, ele sai em defesa dos apóstolos. Não sei se de fato Deus tocou no coração dele, ou se realmente era só um bom senso mesmo, né? Mas a gente vê aqui, olhando e lendo esse texto, a gente vê que existem alguns caminhos que as pessoas seguem para adquirir respeito e dignidade. O primeiro caminho é a instrução. Muitas pessoas buscam respeito e dignidade através da instrução, ou seja, da escolaridade. As pessoas fazem cursos, as pessoas fazem uma faculdade, depois da faculdade eles fazem uma pós-graduação, fazem um doutorado, e a instrução realmente, a pessoa instruída, pessoa que consegue estudar e atingir graus reconhecidos pela sociedade, elas alcançam de fato respeito e dignidade, porque elas são chamadas de doutores, elas são requisitadas, e quando você quer saber alguma coisa, você consulta essas pessoas, são pessoas reconhecidas. Gamaliel, como a gente estava dizendo, era um desses, né? Gamaliel, ele, com certeza, ele não chegou a essa posição à toa, né? Não foi uma coisa assim de nascença, né? Não foi uma coisa que ele conseguiu assim, como que fala, de graça, né? Não foi assim por coincidência, mas ele com certeza estudou muito, ele ralou muito, né, para ele chegar ao nível
em que ele estava. E ele era respeitado por todos. Ali naquele tribunal, ele era, inclusive, uma voz, né, que devia ser ouvida. Ele lembra que ele aqui diz que ele mandou os apóstolos saírem, né, mandou aqueles homens saírem do tribunal, e aí ele se dirigiu aos demais colegas, né? E aí ele falou aquelas palavras e todos, inclusive no tribunal, lembra que era o mesmo tribunal que condenou Jesus à morte. Era o mesmo tribunal que procurou testemunhas falsas para ir contra Jesus, para que eles pudessem entregá-lo ao governador e ser crucificado. Então isso já não fazia muito tempo, que essa história aqui, ela acontece cerca de alguns meses, né? Talvez nem um ano da morte de Jesus. Então era o mesmo tribunal ainda, e Gamaliel estava no meio deles. Muita gente então busca isso, né? Como a gente estava dizendo, faz uma faculdade, faz um doutorado, né? E as pessoas então começam a acatar. Se você tem um título, né? As pessoas acatam você e elas te ouvem. Mas só que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente busca respeito e dignidade desta forma, é uma maneira legítima de você querer ser respeitado, de querer ser uma pessoa digna. A gente tem que tomar cuidado para que isso não, como a gente costuma falar, não pode subir a cabeça, né? A gente não pode se tornar uma pessoa tão assim, não me toque, né? Eu sou, você sabe com quem está falando, né? Tem aquelas famosas carteiradas, né? O Alcir gosta de dar carteirada, né? Quando o guarda para ele mostra lá o documento do fórum, né? Você sabe o que está falando? Eu sou o motorista do fórum, né? E assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente não pode deixar isso subir a nossa cabeça, porque isso se torna uma coisa ruim para nós, né? Na cultura popular, né? Tem muitas histórias, e eu achei interessante uma história de uma música. É uma música que é uma parábola, né? Essa música se chama A Enxada e a Caneta. Alguém já ouviu? É uma música sertaneja, ela é aquelas músicas raiz, né, que contam histórias, né? Uma das poucas músicas do mundo, vamos dizer assim, que vale a pena a gente ouvir, né? E ver o que está dizendo. É uma história, ela conta uma história da sabedoria popular. Eu vou ler um trecho aqui desta música, da letra dessa música, que está falando da enxada e da caneta. É um diálogo entre a enxada e a caneta. É claro que a caneta representa a pessoa, né, estudada, aquele doutor, né? E a enxada representa o homem do campo, aquele que está lá, que é simples, né? Mas está fazendo um trabalho importante. Então diz assim um trecho da música: a enxada respondeu: de fato, eu vivo no chão para poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai-te, caneta orgulhosa, vergonha da geração. A tua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo? Tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação. Muito bom, né? Foi um tapa na cara, né? Tá com luva de pelica, né? Que a gente fala, né? Então, quando a gente busca a dignidade e o respeito com instrução, né? Que a gente procura na sociedade se tornar uma pessoa, é legítimo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser repreendido como essa caneta foi repreendida pela enxada, né? Que, de fato, a humildade, né, é importante. Mas existe um segundo caminho que nós vemos aqui nesse texto, e nós podemos ver aqui nos versículos 36 a 39 desse parágrafo que nós lemos, que Gamaliel, aquele homem que era digno, né? E todos ali naquele tribunal eram dignos, né, de estar ali, porque eles tinham batalhado para estar ali. Mas ele fala de outras pessoas que buscavam respeito e dignidade, mas de uma maneira
ilícita. Então esse caminho eu chamei de usurpação. Pessoas que buscam o respeito e a dignidade por usurpação, ou seja, tentando forçar para assumir uma posição que não é dele, né? Usurpando uma dignidade, um respeito que não é dele. Então isso é ruim, mas é uma prática comum. A gente vê as pessoas fazendo isso o tempo todo. E ele então cita aqui algumas pessoas. Ele fala na argumentação dele, né, para que eles não fizessem nada com os apóstolos, ele cita então, fala, olha, deixa eles de lado, porque já teve outras pessoas no passado que fizeram a mesma coisa. Aí ele cita então Teudas e ele cita Judas o Galileu. Eram pessoas da história, né, que tinham passado, e fala, olha, se eles forem como Teudas e como Judas, ele não disse isso, mas eles estavam mais ou menos dizendo, eles estavam usurpando uma posição que não era deles. Eles estavam dizendo que eram o Messias. Tanto Teudas quanto Judas se disseram o Messias, né? Falaram que eles eram o Cristo que havia de vir. Mas só que não deu em nada, porque isso era uma coisa de homens. Eles só estavam querendo usurpar uma posição que não era deles. E né, não deu em nada, foram dispersos. Então deixa esses também, esses apóstolos que estão aí, né? Deixa eles. Se for uma coisa de homens, vai acabar igual acabou com Teudas e o Judas, o Galileu. Agora, se for uma coisa de Deus, tomem cuidado, porque senão aí vocês estarão lutando contra Deus, e isso não é bom. Então, glória a Deus, né? Porque Gamaliel, então, naquele momento ali, deu essa palavra de luz naquele sinédrio, porque para eles que mandaram crucificar Jesus, era facinho eles mandarem também crucificar aqueles apóstolos ali, mas nesse momento Deus tocou no Gamaliel para livrá-los, né? Então essas duas personagens históricas aqui, eu queria chamar a atenção para Teudas e para Judas, o Galileu. Eles não tinham a dignidade e o respeito para estarem onde estavam. Eles eram impostores, né? Porque, é claro, eles falaram, né, tanto um quanto o outro, e isso era muito comum na época, apareciam muitos, assim como Jesus também disse que iam aparecer mais, né? Mais pessoas se dizendo Cristo, se dizendo, né, o Messias. Ele falou, não houve essas pessoas, né? Mas era comum, apareciam muitos assim. Esses só são dois exemplos, né? A gente lê num pouco da história que se recuperou na Wikipédia. Se você digitar lá Teudas, né, você vai ver algumas histórias, algumas fontes históricas sobre ele, né? Então vai dizer que ele era um pregador messiânico, isso era muito comum naquele tempo, né? E ele propunha liderar o povo, né, para se rebelar contra os romanos e para liberar, inclusive, para se revoltar contra o poder estabelecido na época, que era o próprio Sinédrio, né? As pessoas ali, as autoridades. E o nome dele, a gente não sabe se é de origem grega ou se é de origem judaica. Se for de origem grega, significa presente de Deus. Teudas, no grego, significa presente de Deus. E se for de origem judaica, esse nome significa alguém que flui como a água. Flui como a água. E esse negócio de fluir como a água faz bastante sentido no nome dele, porque ele dizia que ele era como Moisés, assim, tinha poder de abrir as águas, né, para passar. Ele falava que ele também tinha esse poder. Só que eu acho que ele não conseguiu mostrar esse poder, né, mas ele falava e as pessoas acreditavam. E ele arrastou multidões. Então há muitas pessoas assim, como Teudas, como Judas, o Galileu, pessoas na atualidade, que elas usurpam um poder, uma autoridade que não é delas. E as pessoas, mesmo que ele esteja mentindo, que ele esteja se colocando, assumindo uma posição que não é dele, muitas pessoas seguem esses líderes, né? Porque eles têm um poder de persuasão, eles têm um carisma, né? Eles conseguem convencer o povo.
O mais famoso desses, que a gente vai ter um dia, né, infelizmente, é o anticristo, né? Ele vai convencer o mundo inteiro de que ele é o Messias, né? Só que ele é o anticristo, mas ele vai convencer muita gente. E vocês conhecem, né, a história recente, conhecem a história, né, antiga, e sabem que muitas pessoas são assim. Então é um caminho para se conseguir respeito e dignidade. É um caminho muito usado, mas é claro que não é um bom caminho, né? Não é isso que Deus quer de nós. Mas nós temos aqui também um terceiro caminho para se conquistar respeito e dignidade. Isso nós vemos nos versículos 40 a 42. Este caminho eu chamo de resignação. Muitas pessoas conquistam respeito e dignidade por sua resignação. Resignação é uma palavra que denota alguém que aceita as coisas, que não luta, né, pelos seus direitos, ou porque não vale a pena, ou porque ele vê que não tem chances de lutar por seus direitos, ou porque ele vê, como a gente costuma dizer na linguagem popular, né, não adianta chorar sobre o leite derramado, né? O leite já derramou, não adianta chorar, é só limpar, né, colocar de novo. O leite é muito fácil, eles falam isso porque o leite é fácil derramar, né? Você vai ferver o leite ali, ele derrama fácil. E aí não tem, né, o leite já foi derramado. Então os apóstolos, nesse contexto aqui, eles eram assim, eles se resignaram. Eles viram que, é claro que aquele tribunal estava sendo injusto. O que eles fizeram de mal? Eles curaram pessoas, eles estavam falando a palavra da verdade, eles estavam anunciando que Jesus é o Cristo e que ele ressuscitou dentre os mortos, né? Que aquele que foi crucificado, ele ressuscitou dentre os mortos, e eles estavam provando isso com sinais, com milagres, com maravilhas que Deus fazia através deles. Então, que mal eles estavam fazendo? Eles poderiam se levantar e dizer: não, eu vou procurar meu advogado, eu vou recorrer, né, aos tribunais internacionais, porque esse tribunal aqui é corrupto, né, e nós vamos lutar pelos nossos direitos até o final. Não, né, eles se resignaram, eles só baixaram a cabeça, falaram com Deus e deixaram isso com Deus. E eles chegaram, então, eles foram soltos, né, pela intercessão ali do Gamaliel, mas só que eles foram açoitados, né? Eu vou soltar vocês, mas vou dar umas chicotadinhas aqui em vocês, né? E não eram chicotadinhas não, né? Eu estou falando assim, mas eram 40 menos 1, né? Isso que era o costume. Eles não chegavam a 40, porque eles falavam assim: se chegar a 40 a pessoa morre. Então é 40 menos 1. O Paulo falou que várias vezes ele levou chicotadas assim, né? 40 menos 1. Então, com certeza, o soldado que ia chicotear ali, ele dava com muito gosto, né, nas costas, e eles foram açoitados, mas eles, em vez deles reclamarem, né, eles ficaram alegres, né? Eles sentiram alegria, porque eles, aqui mesmo diz no texto, né, que no versículo 41, eles se regozijaram porque eles foram considerados dignos de sofrer afrontas. Então eles se sentiram dignos. Essas chicotadas, esse julgamento injusto que eles fizeram, essa prisão injusta, fez com que eles sentissem alegria, porque eles se sentiram dignos de sofrer a afronta por Jesus. Como aquela música que a gente canta, né? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então eles estavam fazendo isso por Jesus, e eles por isso se alegraram. Resignação. Em Hebreus capítulo 11, versículos 36 a 38, ele fala nessa galeria, a gente chama Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, ele fala de homens dos quais o mundo não era digno, né? Eles eram tão dignos, eles mereciam tanto respeito, que o mundo não era digno desses homens. E olha só o que eles sofreram, nos versículos 36 a 38. Eles sofreram escárnios, sofreram açoites, sofreram algemas e prisões, foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, né? Ou seja, morreram por meio de uma tortura cruel,
foram mortos ao fio da espada. Eles andavam peregrinos, né? Eram, como a gente diz hoje, eles eram moradores de rua. Eles foram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, que era a vestimenta mais simples que tinha, né? Que as pessoas conseguiam, mais barato, né? Eles eram necessitados, eram afligidos, eram maltratados. Eles eram errantes pelos desertos, né? Eles iam pelos desertos, pelos montes, até pelas covas, né? Eles entravam nas covas para se abrigar, para se esconder, e andavam pelos antros da terra, né? Os lugares mais inóspitos, né? Os lugares, e eram homens dos quais o mundo não era digno, mas eles sofreram tudo isso. Eles eram mais nobres do que o Supremo do Supremo, né? Só que o mundo não era digno desses homens, e o mundo os tratou como lixo, né? Paulo, ele fala também sobre isso em 1 Coríntios capítulo 4, de 9 a 13, quando ele está defendendo ali o seu apostolado, né? Falando, olha, vocês estão me tratando mal, né? Eu não sou... eu e os demais apóstolos, né? E ele fala aqui, nesse trecho de 1 Coríntios capítulo 9, de 4, aliás, 1 Coríntios capítulo 4, de 9 a 13, ele fala, a mim me parece que nós, os apóstolos, né? Está falando dele e dos demais apóstolos, nós estamos em último lugar, como se nós fôssemos condenados à morte. Nós nos tornamos um espetáculo para o mundo. Nós somos loucos por causa de vocês. Vocês não, vocês são sábios. Nós somos loucos, né? Ele está dando, né, falando ironicamente ali com os coríntios, né? Ele está reclamando para a própria igreja. A própria igreja estava entrando nessa onda, né, de fake news, né, de querer, né, dizer, vocês não são dignos, né? Não, nós somos os loucos, vocês é que são os sábios, né? Nós somos fracos, vocês é que são fortes, nós somos os fracos. Ele diz, nós nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, né? Porque eles eram dignos de receber o seu salário, porque eles eram missionários, eles abandonaram tudo para ir pregar o Evangelho. Mesmo assim, às vezes eles passavam necessidade e tinham que trabalhar com as próprias mãos. Lembra que Paulo, ele era um fabricante de tendas, ele tinha uma profissão, né? E muitas vezes ele fazia isso. Quando ele recebia alguma oferta, que ele podia ficar algum tempo sem precisar fabricar tendas, né? Ele aproveitava esse tempo para pregar o Evangelho com maior liberdade. Mas, então ele diz, nós somos desprezíveis, vocês são nobres, vocês são os nobres, nós é que somos desprezíveis, e assim por diante, né? E aí no finalzinho ele diz, nós somos considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, quem poderia dizer que Paulo, né, o apóstolo Paulo, não é digno, ele não é respeitável? Hoje em dia, quem de nós não queria ser como o apóstolo Paulo? Mas a gente só quer a parte boa, né? A gente não quer sofrer o que ele sofreu. Mas se Deus nos considerar dignos de sofrer, amém. Porque o que importa, né? O que é importante é que Deus nos reconheça, né? Que nós sejamos considerados dignos por Deus e não pelo mundo. Se o mundo nos der dignidade e respeito que nós merecemos, amém, né? Mas se não der, é até melhor, né? Como Paulo dizia, né? Ninguém pode tirar de mim essa glória, né? Quando Paulo estava falando que ele estava sofrendo porque as pessoas não achavam que ele não merecia ser sustentado pelas igrejas, né? E ele tinha que trabalhar com as próprias mãos para fazer o seu ministério. Ele falava, eu nem quero que vocês me ajudem, porque se vocês não me ajudarem, então é uma glória a mais para mim. Então eu não quero que vocês tirem essa glória de mim, né? Eu quero continuar assim porque Deus vai me dar uma recompensa muito maior.
Então, irmãos, há vários caminhos para a gente conquistar respeito e dignidade. Como nós vimos aqui, um deles é a instrução acadêmica, né? Nos tornarmos doutores, né? Estudarmos, isso é bom, é importante. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não se torne, né? Não nos torne orgulhosos. O segundo caminho que a gente viu aqui não é bom para ninguém, né? É só por algum tempo que aqueles usurpadores conseguem alguma coisa, né? Usurpadores, né? Usurpando uma posição que não é deles, e muitos desses acabam se tornando ricos, milionários, né? E se aproveitam, mas a vida um dia acaba, né? Um dia ele fica doente, um dia ele morre, né? E no céu, né? Com certeza ele não vai estar agindo dessa maneira. Então vai ser só sofrimento. E a terceira maneira que nós vimos aqui, o terceiro caminho para se conseguir conquistar respeito e dignidade, é o melhor de todos, é o que todos deviam buscar. Mesmo aqueles que são doutores, mesmo aqueles que são instruídos, mesmo aqueles que o mundo dá dignidade, ele não deve se contentar com a dignidade que o mundo dá, mas ele deve buscar o reconhecimento do Deus eterno. Então, resignar-se à vontade de Deus. Como a irmã G compartilhou, né, que aprendeu do seu pai a dar graças em tudo, em todas as coisas, né? Então, demos graças em todas as coisas. Você está sofrendo? Sofrer a gente já está acostumado, né? Mas sofrer injustamente, né? Sofrer porque a gente faz uma coisa boa, aí é demais, né? É demais. Mas Deus nos ensina a darmos graças por isso, porque isso vai nos fazer, né, conquistar um respeito e uma dignidade muito além desta vida. É um respeito e dignidade que vem do Deus eterno. Será que nós somos homens e mulheres dos quais o mundo não é digno? Assim seja, né? Deus nos ajude. Deus nos livre, né, de dores. Ninguém quer ter dores, né? Ninguém quer ser perseguido, ninguém quer sofrer. Mas nós já temos muitos sofrimentos para lidar, né, no dia a dia. E ainda mais quando a gente quer viver piedosamente por Cristo. Mas tenhamos coragem, como a irmã falou, né? Oremos como os apóstolos, né? Deus nos dá coragem para nós continuarmos servindo o Senhor, fazendo a Tua vontade. E nos dá do Teu Espírito para que, né, através do Teu Espírito, nós possamos fazer. Os apóstolos precisavam fazer milagres e sinais, e nós talvez não precisemos, né? Mas Deus faz muitos milagres, né, em nossas vidas, e às vezes esses milagres vão transbordar para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração. Vou pedir que os irmãos fiquem de pé.